Entre os dias 15 e 19 de setembro, o CEDEPLAR, o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, realiza a 16ª edição do Seminário de Economia Mineira, sediado em Diamantina. O evento busca discutir temas de economia, história, demografia e políticas públicas. O seminário, que acontece sempre de 2 em 2 anos, se constitui em um fórum de discussão da realidade social, econômica e política de Minas Gerais e do Brasil. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a história do seminário e ainda a sua contribuição. Fique com a gente, o 2 Pontos de hoje já começou. O primeiro computador eletrônico foi um produto da Segunda Guerra Mundial. Representava a separação do mundo em dois mundos. Iria salvar o mundo. Nós convidamos João Antônio de Paula, professor titular do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG e coordenador do Seminário de Economia Mineira. 2 pontos para ele. Se nós pensamos em 15 edições, nós estamos falando de milhares de páginas de textos escritos sobre Minas Gerais. Não há nenhuma instituição que produziu mais conhecimento sobre Minas Gerais do que o Seminário de Economia Mineira. Convidamos também Hugo da Gama Cerqueira, professor associado do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG e pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento da Universidade. 2 pontos para ele. Ele hoje é frequentado por geógrafos, por cientistas políticos, sociólogos, historiadores, arquitetos, etc., e de uma maneira tal que esses profissionais também se sentem em casa. Bom, nós convidamos e eles aceitaram o nosso convite. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês aqui no 2 Pontos. Vamos começar falando um pouquinho da história, do seminário. Em que contexto que se deu a criação, do primeiro seminário? Era o ano de 1982, quando esse seminário se realizou pela primeira vez. E o contexto era um contexto que combinava, de um lado, uma situação econômica difícil, complexa, de crise, desemprego crescente, inflação em alta, dívida externa, enfim, um quadro bastante complexo. E do ponto de vista político, uma mudança importante, ainda não havia o movimento das diretas mas já havia uma movimentação. Era o ano em que iam se realizar as primeiras eleições para os governos estaduais desde a década de 60, uma expectativa de que a oposição iria ganhar em vários estados, Enfim, é aquele contexto do final do regime militar. E eu acho que essas duas coisas, o Antônio vai poder falar disso com mais procedência, porque ele foi um dos criadores do seminário, mas esse contexto ajudou a dar a cara daquele primeiro evento. As pessoas estavam muito preocupadas em discutir Minas Gerais pelas perspectivas que se abriam de uma mudança, num contexto de crise. Acho que isso foi um dos aspectos que, de alguma maneira, marcaram o início do seminário. Eu acho que essa questão é importante a gente sublinhar. Quer dizer, tem um contexto, tem um momento histórico e tem os desafios que se coloca para a universidade. Que esse contexto, que essa situação colocava para a universidade, para a nossa universidade em particular. E o CEDEPLAR, que é uma instituição que à época tinha 15 anos, já não era uma instituição tão nova assim, também buscava se reencontrar, ou seja, redefinir os seus rumos. Era um momento de fazer um balanço de 15 anos de vida do CEDEPLAR para encontrar um caminho ou para redefinir caminho. Então, o objetivo do seminário, do primeiro, foi, de um lado, fazer um balanço do que estava sendo produzido, as pesquisas que estavam sendo desenvolvidas pelos professores do CEDEPLAR, pelos pesquisadores, e fazer disso um diálogo com a comunidade externa ao CEDEPLAR, seja da própria universidade, seja de fora da universidade. Então, nós trouxemos, nesse primeiro seminário, empresários, gente do setor público, para uma discussão a respeito de economia mineira, no contexto de uma economia brasileira que estava vivendo uma crise, como o Hugo disse, com o objetivo da gente próprio pautar o que seria o papel da universidade, do CEDEPLAR, nesse contexto. E ao lado disso, ao lado dessa preocupação de definir um pouco um lugar para a universidade naquele contexto em que o Brasil se transformava, a gente tinha também uma preocupação de alargar um pouco os horizontes da própria reflexão sobre economia e demografia, que era o nosso dia a dia. O CEDEPLAR era um centro, ainda é, um centro de pesquisa e ensino de pós-graduação em economia e demografia. Mas, para nós, sempre foi muito importante alargar esse horizonte, esse conjunto de temas que fazem parte do nosso dia a dia, incorporando questões que nós consideramos fundamentais, considerávamos naquela época e continuamos considerando fundamentais para efetivamente
tentar, inclusive, balizar, estabelecer, na verdade, parâmetros para pensar o problema econômico, ou demográfico, ou de políticas públicas. E a questão da cultura nos parecia, naquela época, essa chave que poderia, de certa maneira, enriquecer a discussão sobre economia, sobre sociedade, e sobre a própria identidade mineira, sobre o lugar de onde se estava falando, que é Minas Gerais. Uhum. E a escolha de Diamantina tem muito a ver com isso, né? Quer dizer, um lugar meio simbólico, um lugar meio mítico, assim, das minas profundas, né? Daquilo que Minas Gerais tem de melhor. Respira história, cultura. Exatamente. Daqui a pouco eu quero falar um pouco sobre a escolha da sede, né, Diamantina. Mas ainda sobre a história, pessoalmente para vocês, o que foi marcante naquela época, enfim, naquele seminário, aquele primeiro seminário? Você estava me dizendo que um dos momentos mais marcantes, quando eu te perguntei de todos eles, foi realmente a criação. Por quê, professor? Eu acho que aí houve uma escolha por combinar, né, a reflexão imediata dos problemas econômicos, sociais, políticos e tal, com uma reflexão sobre cultura, sobre história, no sentido mais amplo, e combinar isso com uma visão de Minas que tinha que se interrogar, né? Minas Gerais vivia uma situação crítica, como o Brasil todo, né? Então, no primeiro seminário, nós desenvolvemos uma questão que se tentou responder ao longo. Afinal, o que é Minas, né? E isso culminou no último dia com uma mesa redonda que o título era Minas, quer dizer, Minas não há mais? Interrogação. Minas não há mais é um verso do Drummond que é afirmativo. O Drummond diz: Minas não há mais, ponto. O seminário fala Minas não há mais? Interrogação. O que é essa Minas que vive esse momento de transformações, de crise, que olha para o passado com um certo orgulho, nós temos razões para ter um certo orgulho do nosso próprio passado, mas que olha o presente com muita preocupação, porque a crise era o desemprego, né, as questões referentes à própria desconstrução de um certo modelo de desenvolvimento que o Brasil tinha experimentado e que naquele momento fazia a água, né? Então, era tudo isso que estava em jogo e sempre com a perspectiva de, e aí, a universidade nisso? Como é que ela pode responder a isso? Qual que é o papel da universidade? Não só no sentido de redefinir os seus cursos, as suas pesquisas, mas como que ela pode interferir no debate externo, no debate nacional, no debate local, enfim. Ou seja, assumiu um tom questionador, né, professor? Você ainda era aluno de graduação, não é isso? Pois é, acho que, no que diz respeito à minha experiência, esse aspecto é importante e ele, de certa maneira, revela um outro lado do seminário. Quer dizer, eu era um aluno de graduação, né, no meio do curso, e ali eu tive a oportunidade de me aproximar de vários dos meus professores, né, e de convidados externos, num ambiente que é muito acolhedor, que é muito receptivo, né? No dia a dia da faculdade, nem sempre há oportunidade para isso, para essa conversa acontecer da maneira como ela acontece normalmente até hoje em Diamantina. Diamantina tem essa característica, né? A cidade acolhe, e o seminário se vale muito disso, né? Ele é um seminário que é frequentado por muitos alunos de pós-graduação e de graduação. Muitos dos nossos alunos têm ali a sua primeira oportunidade de apresentar um trabalho científico, né? E de ouvir uma crítica preocupada em valorizar aquilo que há de relevante no trabalho, em apontar, claro, também as limitações, os problemas, de uma maneira cordial, né, de uma maneira respeitosa, né? O que torna o clima do seminário, desde aquela época, muito distinto, eu acho, da maioria dos outros eventos da área de economia, por exemplo, né, que a gente está acostumado a frequentar. A questão não é nem saber por que, né, que começou em Diamantina, mas por que depois de 15 edições ainda permanece em Diamantina, professor? Não, Diamantina é fundamental. Eu não tenho dúvida nenhuma que o sucesso do seminário, eu posso dizer isso sem nenhuma jactância, né? O seminário, de fato, é um sucesso. Esse sucesso tem muito a ver com a cidade de Diamantina, com o ambiente, com o clima, com a paisagem. Não só a paisagem física, mas a paisagem, digamos, humana, né? A paisagem afetiva. Uma cidade muito acolhedora, muito simpática, que nos recebeu muito bem, que recebe, né, nesses anos todos do seminário com uma generosidade, né, enorme, e isso tudo é contagiante, né? A cidade é realmente encantadora. E nós, durante esses 32 anos, também tentamos, de certa maneira, corresponder a essa receptividade.
eu acho que nós tivemos um papel considerável no processo político que levou a ONU, a Unesco, na verdade, a chancelar a Diamantina como patrimônio cultural da humanidade. Nós tivemos um papel grande nisso, no sentido de mobilização política. Nós levamos, na época, vários ministros de Estado da área da cultura, não sei, 90, por aí, 92, não lembro mais exatamente a data, como parte desse processo de reconhecer em Diamantina esse patrimônio cultural, artístico e humano, e isso tudo fez parte, ou tem sido parte, de uma preocupação permanente nossa de interagir com a cidade, de levar para a cidade as nossas atividades culturais, que são muitas. Desses 16 anos, todos os eventos, 16 eventos, né, edições, em todos os eventos nós tivemos sempre atividades culturais abertas para a cidade. Tivemos, agora, nas últimas edições, temos cursos cujo o público-alvo não é especificamente a cidade ou a região, mas também a gente pensa nisso quando promove os cursos, né? Então, na verdade, é uma relação, é uma interação permanente com a cidade, com a região, que a gente procura desenvolver. Ou seja, discutindo a economia, o seminário também ajuda a economia de Diamantina, é isso? Sem falar dos aspectos turísticos, né? Nós estamos falando de 700 pessoas que vão estar lá, que vão consumir, que vão voltar a Diamantina, os que não conheciam, ou vão fazer propaganda da cidade. Enfim, o seminário tem um impacto, eu diria, não desprezível do ponto de vista de economia turística, de impacto sobre geração de renda, né, para a cidade e tal. Uma cidade em que a universidade tem um equipamento importante, né? O Instituto Casa da Glória, numa cidade que está na entrada do Vale do Jequitinhonha, uma região pobre do estado, né? Onde a universidade também tem um conjunto de atividades de extensão importantes. Então, acho que tudo isso combina, né, para valorizar, né, essa importância de Diamantina. Não é por acaso que o seminário é mais conhecido como Seminário de Diamantina, né? E nós não fazemos nenhuma questão de dizer que não é o Seminário de Diamantina, é o Seminário de Diamantina, Seminário de Diamantina. Sim, Esse nome, o nome que é, o Seminário de Economia Mineira, isso foi o primeiro. Ele não é o Seminário de Economia Mineira desde há muito tempo. Ele é um seminário que é de economia, que é de política, que é de demografia, que é de cultura, que é de história, não sei o quê, mas a gente deixa o nome, porque é o nome que ficou. Deixou de ser uma coisa interna à universidade. Nós vamos ter, nesse evento, cerca de 11, eu saberia contar aqui agora, mas, enfim, mais de 10 convidados internacionais. Então, é um evento que transcendeu, que desbordou a fronteira mineira há muito tempo. Já faz parte do calendário de Diamantina, né? Conheço várias pessoas que falam do festival, enfim, já está incorporado. Festival também pode ser. Desculpa, seminário. É uma festa, não? Claro, Então tem porque um quero lado falar daqui a de pouquinho festa também sobre os eventos culturais, né? Porque não é só discussão de economia, não. O público, né? Você disse aí 700 pessoas. Quem são essas pessoas, professor? Desde alunos de graduação, a população local, gente que vai se interessar pelos cursos. Nós não fazemos nenhuma restrição do ponto de vista de formação acadêmica. Então, um aluno de ensino médio, se tiver interesse, pode participar das atividades, dos cursos, pelo menos. E alunos de graduação, de pós-graduação, pesquisadores nacionais e internacionais, né? Vamos ter muita gente de agências públicas, bancos de desenvolvimento, agências de desenvolvimento. Então, esse local do seminário é um local de interação, de troca, de compartilhamento de preocupações, onde a universidade leva aquilo que produz, ouve aquilo que é demandado e há uma troca, há um compartilhamento de fato, né? Todo mundo que participa do seminário, no final das contas, descobre que é possível fazer, ao mesmo tempo, produzir conhecimento novo e, ao mesmo tempo, mergulhar numa realidade afetiva nova, que a cidade permite, que a noite de Diamantina permite. Agora, além da contribuição, né, para Minas e para o Brasil discutindo a economia, tem também a questão de contribuir para a formação do aluno, né, de graduação e pós-graduação, não é isso? Sim. Eu acho que essa é aquela característica que eu havia mencionado, quer dizer, é um ambiente em que o aluno recebe uma crítica
que procura exatamente enfatizar aquilo que é de positivo no trabalho que ele está apresentando, mas, ao mesmo tempo, chamar a atenção para outras possibilidades. Até porque ali a gente tem a oportunidade de conviver com pessoas de áreas muito distintas, né? Como o João estava mencionando. O seminário, em algum momento, pode ter sido um seminário de economistas, talvez nunca tenha sido inteiramente um seminário de economistas, mas ele hoje é frequentado por geógrafos, por cientistas políticos, sociólogos, historiadores, arquitetos, etc., e de uma maneira tal que esses profissionais também se sentem em casa, né? Ele, para além do ambiente acadêmico, né, ele recebe profissionais da administração pública, empresários, sindicalistas, pessoas do lugar, né? E existe sempre esse espaço para essa interação, para essa troca. Eu acho que é importante chamar a atenção que é o seguinte, que é a produção de conhecimento sobre Minas Gerais, em particular, e sobre o Brasil, que o seminário já gerou. Então, se nós pensamos em 15 edições, nós estamos falando de milhares de páginas de textos escritos sobre Minas Gerais. Eu não tenho dúvida nenhuma, podemos depois conferir, mas eu acho que é verdade o que eu vou dizer aqui agora, que não há nenhuma instituição que produziu mais conhecimento sobre Minas Gerais do que o Seminário de Economia Mineira. A massa de informação que já remota há 32 anos sobre Minas, sobre seus diversos aspectos, é um material de uma riqueza absurda. Alguém que quiser entender Minas Gerais, na sua totalidade, na sua integralidade, o seminário permite isso. É uma fonte absolutamente sem igual de informação sobre Minas e a relação Minas-Brasil, sobre diversos aspectos. Embora o seminário leve o nome, né, de Economia Mineira, lá se discute não só a economia de Minas, mas também do Brasil todo, do mundo. No início era só Minas. Né? Depois, sempre teve algumas mesas que a gente abria para discutir outros temas. Com o passar do tempo, a temática foi se alargando, porque Minas não está no vácuo, Minas está no Brasil, e o Brasil está no mundo. E há um conjunto de idas e vindas, de percursos aí que o seminário tenta recuperar. Né? Então, mesmo os primeiros eventos, onde era mais focado em Minas Gerais, já era visível a preocupação de entender o processo mineiro à luz do contexto nacional. E de uns anos para cá, de algum tempo para cá, na verdade, o seminário realmente é um momento importante de contextualizar mesmo as questões mineiras, e, nesse sentido, elas deixam de ser especificamente mineiras para ser questões nacionais. Né? Nacionais e, às vezes, universais. Né? Assim, eu me lembro de algumas mesas, por exemplo, sobre Guimarães Rosa ou sobre outras figuras da cultura mineira, né, em que Minas era o pretexto para discutir temas que são temas que dizem respeito à humanidade como um todo. Né? Então, acho que até o nome... o Guimarães Rosa diz, o sertão é o mundo. Né? Então, se nós estamos no sertão, nós estamos no mundo. Né? O seminário esse ano tem como tema, né, Repensando o Brasil. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, quero saber, então, por que desse tema, enfim, o que vai ser discutido por lá, mas daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, a gente já volta. Participe do 16º Seminário sobre a Economia Mineira com o tema Repensando o Brasil, de 15 a 20 de setembro no Instituto Casa da Glória, em Diamantina. 16º Seminário sobre a Economia Mineira. Realização CEDEPLAR. Correalização IPEAD. Oferecimento BNDES, BDMG, Banco do Nordeste, ABDI, Apex Brasil e Petrobras. Apoio IGC, CAPES, CNPq, FAPEMIG, Ceasa Minas, IPEA, UFVJM e Prefeitura de Diamantina. Apoio CDCOM e TV UFMG. Estamos de volta hoje falando sobre o Seminário de Economia Mineira, recebendo os professores do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG, João Antônio de Paula, coordenador do seminário, e Hugo da Gama Cerqueira, pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento da Universidade. Vamos falar sobre o tema deste ano, né? Repensando o Brasil. Por quê? Não, eu acho que esse tema de hoje, desse seminário, não é novo. Na verdade, a gente sempre... A cada evento, essa era uma preocupação, repensar o Brasil, pensar o seu contexto, pensar o momento.
e prospectar, né? Sempre esse movimento de olhar para trás para caminhar para frente. Nesse caso desse evento, desse 2014, nós tínhamos algumas datas muito marcantes para chamar atenção e para evocar. A mais remota delas são os 200 anos da morte do Aleijadinho. Então, esse vai ser um dos temas do seminário. Uma mesa que vai discutir exatamente a morte desse grande artista que foi o Aleijadinho. A obra dele, o papel dele. Nós temos também esse ano os 100 anos da Primeira Guerra, a Primeira Grande Guerra Mundial. Nós vamos ter uma mesa que vai discutir o impacto da Primeira Guerra Mundial sobre a América Latina, como é que ela redefiniu, de algum modo, a inserção da América Latina no contexto econômico, geopolítico mundial. Nós temos, por exemplo, também a comemoração, a rememoração do centenário de um grande economista brasileiro chamado Inácio Rangel, que esse ano completaria 100 anos. Nessa coisa de datas ainda, nós temos os 60 anos da publicação do primeiro grande livro do Celso Furtado, Economia Brasileira. Nós vamos fazer uma reflexão sobre a obra do Celso Furtado e do Inácio Rangel. Nós temos um evento internacional de grande importância, que é o assassinato do grande historiador francês Marc Bloch, 1944, assassinado pelos nazistas. E essa vai ser a oportunidade para a gente falar a respeito da corrente historiográfica que ele representou tão bem, chamada Escola dos Análias, né? A historiografia francesa. Nós vamos ter, no caso brasileiro, os 50 anos, nós vamos repensar os 50 anos do golpe militar de 64. Nós vamos ter uma exposição sobre o golpe militar e uma reflexão sobre os impactos desse movimento que tão fortemente marcou o Brasil. O que significou para o Brasil a ditadura, as suas consequências do ponto de vista da vida política, da vida econômica. Então, nós vamos ter um momento importante. O seminário isso vai ser um dos momentos muito marcantes do seminário, né? A reflexão sobre 64. São os 30 anos da campanha das diretas, do início do processo de redemocratização do Brasil, os 20 anos do Plano Real, enfim. Nós vamos tomar essas datas redondas, e vamos fazer delas um momento de reflexão. Em vez de ser uma simples comemoração, o papel da universidade, na verdade, é criticar, né? É tomar os fatos, tomar os acontecimentos, os processos e tentar desdobrá-los naquilo que eles têm de essencial, naquilo que eles têm de impacto sobre a sociedade, sobre a vida política, sobre a vida das pessoas e tal. E a ideia é relacionar essas datas à economia ou não? Não. Ao lado, essas datas são como uma espécie de amarrações de um processo que está se dando, digamos, na base, que são os trabalhos que estão sendo apresentados, as pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Então, nós temos, na verdade, é como se fosse uma música que tem uma parte de fundo e um contraponto, né? Tem ao lado das atividades dessas mesas redondas, dessas conferências que vão estar tematizando esses temas, esses momentos, essas datas exemplares, nós vamos ter o seminário cotidianamente discutindo os seus temas de economia, de políticas públicas. Então, dentro um diálogo, desse tema, né? professor, do Repensando o Brasil, também está a economia ou não? É o papel que sempre teve o seminário de repensar o Brasil independente da época? Tem economia, tem demografia, tem história, tem políticas públicas, tem cultura, tem todos os aspectos da vida social. De algum modo, eles estão presentes no seminário. Né? E por que ele acontece de 2 em 2 anos? Uma curiosidade. Nós começamos fazendo anualmente. Nós não demos conta de fazer todo ano. Se pudesse, a gente fazia todo ano. Mas os dois primeiros aconteceram em 82 e 83. Aí, quando nós fomos fazer em 84, nós vimos que era muito complicado. Pelo tamanho que a coisa já tinha ganhado, pela quantidade de recursos que você tinha que mobilizar, então a gente achou que era mais prudente fazer de 2 em 2 anos. Mas a ideia inicial era fazer anualmente. Coincidentemente, ele acontece no período eleitoral, né? Isso, de alguma forma, ajuda para poder, talvez, influenciar o debate sobre os avanços do Brasil, enfim, sobre o que a gente tem feito na economia brasileira? O que vocês acham? Eu
acho que esse contexto em particular não é muito relevante, não, para ser franco, porque em relação aos trabalhos que são apresentados, né, eles são trabalhos que buscam explorar temas de uma perspectiva mais estrutural, né? Não é a conjuntura especificamente que está em discussão nesses trabalhos que os pesquisadores submetem espontaneamente, né, e que são previamente selecionados para serem apresentados lá. No que diz respeito às mesas, a gente tem o cuidado de não deixar, né, a discussão, em nenhum momento, assumir um tom partidário, né, local ou mesmo conjuntural, né? Agora, é claro que, ao discutir questões estruturais, ao discutir as grandes questões do país, né, inevitavelmente as opções políticas de cada um vão estar presentes, vão se fazer refletir, né? O importante eu acho, essa preocupação em assegurar uma reflexão plural, né? A diversidade de pontos de vista, né? Como o João disse, o papel da universidade é promover a crítica. Agora, essa crítica assume muitas formas, né? É fundamental para que a crítica possa acontecer, né, que as pessoas tenham liberdade para escolher, né, os enfoques, o ponto de vista, o modo a partir do qual elas vão encarar a realidade e propor uma reflexão. Falei da contribuição para o estudante, quero saber então qual a contribuição para Minas e para o Brasil que vocês acham aí nessas 15 edições? Não, uma eu já destaquei aqui. Eu acho que nós temos um volume de informações quantitativas e qualitativas sobre Minas Gerais que nenhuma instituição produziu efetivamente. Quer dizer, nós estamos falando de um aporte de conhecimento sobre Minas que pode ser apropriado por todo mundo, né? Pelo governo. Né? Aí, esse conhecimento está disponível, né? A produção dos primeiros seminários, ela toda foi publicada em anais ou em números especiais de revistas acadêmicas, né? E, mais recentemente, ela está integralmente disponível no site do CEDEPLAR, né, para ser acessada por quem quiser. Todos os trabalhos que são apresentados, e inclusive vídeos, em alguns anos, os vídeos das mesas redondas, das conferências. Então, é um conhecimento que fica disponível para quem quiser consultar, independentemente de ter participado ou não do seminário. Esse aspecto é muito importante, porque nós estamos falando de uma concentração, né, de conhecimentos. É como se você tivesse, a cada 2 anos, no caso, uma espécie de mutirão de inteligência sobre Minas Gerais. E essa informação está aí, está disponível e tem sido usada, né, por pessoas, por instituições, pelo próprio governo, né. Outra coisa é a formação de pessoas com essa perspectiva, né? Os nossos alunos e os alunos de fora da universidade. Nós temos alunos de Minas Gerais inteira, participam, e do Brasil também, alunos de graduação e de pós-graduação. Nós oferecemos bolsas, por exemplo, para permitir o maior acesso desses alunos de escolas, de universidades do interior, de outros lugares, que têm interesse em participar, né? São convidados e são incentivados a participar. Você tem a formação do nosso próprio pessoal, dos nossos professores, dos nossos alunos, nesse ambiente interdisciplinar. Isso, para mim, me parece decisivo. Uma coisa é você ser formado como economista ou como demógrafo, que é o que nós fazemos lá, com uma perspectiva muito disciplinar, muito vertical e muito focada. Isso dá um bom profissional. Não estou discutindo a qualidade, a especialização é importante, você precisa dominar um determinado saber, né? Mas esse profissional será tão mais qualificado quanto mais exposto ele tiver a outras perspectivas, a outros olhares. O conhecimento efetivamente cresce, ganha dimensões mais críticas e mais prospectivas quando ele consegue transcender o seu espaço natural e meio que recluso, né? Quer dizer, quando ele sai dessa mesmidade, né? e começa a pensar na alteridade, nas outras coisas, né? E é isso que nós tentamos fazer no CEDEPLAR, em particular, no nosso departamento, e o seminário é uma expressão disso. Além de professores da universidade, também do país, tem também estrangeiros, né, professor? Qual que é a importância, então, de também trazer pessoas de fora do país? Eu acho que vai na direção daquilo que a universidade
busca, que é a sua internacionalização, que é estar ao nível, né, do melhor que é praticado nas mais diversas áreas, né? E isso a gente só vai conseguir dialogando, né, com as pessoas do mundo inteiro, sem restrição, né? Conferindo, né, aquilo que elas têm a dizer sobre aquilo que nós estamos fazendo e, ao mesmo tempo, sendo capazes de comentar o trabalho que está sendo feito lá fora, né? Então, não são pessoas que vêm aqui pura e simplesmente para participar de uma sessão. Em geral, são pessoas com as quais o CEDEPLAR já tem, ou quer ter, um vínculo de trabalho efetivo, né? O seminário tem muito essa característica para a UFMG, e em particular para o CEDEPLAR, de ser um momento em que a gente, de um lado, vê o resultado da nossa produção, daquilo que a gente foi capaz de fazer até aqui, né? E, de outro lado, pauta aquilo que nós vamos fazer para frente, né? Que temas nós vamos incorporar na nossa agenda de pesquisa, né? E que contatos a gente vai buscar, então, para poder viabilizar o desenvolvimento dessa agenda de pesquisa, né? Então, acho que aí a relação é muito, muito forte, ela não é episódica, ela não é só naquele momento, são pessoas com as quais a gente vem criando laços de trabalho, da mesma maneira que a gente faz com as instituições de ensino e pesquisa do restante do Estado, né? O seminário cumpre, eu quero acreditar, esse papel de ajudar a coordenar uma rede de pesquisadores, né? Então, as pessoas se preparam para as próximas edições, elas já começam a se programar, a perguntar quando é que vai ser a próxima edição, justamente porque ali é um momento em que esses laços são renovados, são recriados, esses laços de pesquisa e de trabalho, além dos laços pessoais, que acabam sendo importantes também para sustentar esse trabalho. Em mais de 30 anos, é muita discussão, muitas mesas, mas tem alguma marcante nessa época que vocês lembrem e querem destacar? Algum fato inusitado também, enfim? Eu quero destacar, o Hugo destacou uma que é a primeira, muito importante, eu quero destacar uma que aconteceu em 88. Em 88, nós fizemos uma mesa que era homenagem a ex-alunos da universidade. O título, em princípio, é uma coisa prosaica, né? Sempre a nossa universidade homenageia os seus ex-alunos todo ano. Parecia mais do mesmo, né? Vamos homenagear ex-alunos. Agora, que ex-alunos são esses que a gente resolveu homenagear em 88? Um era o Carlos Drummond de Andrade, que é o ex-aluno, né? O outro era o Pedro Nava, ex-aluno. O terceiro era o grande Guimarães Rosa. O quarto era o Hélio Pellegrino e o quinto o Emílio Moura. Emílio Moura, inclusive, que foi professor da nossa faculdade e diretor da Faculdade de Ciências Econômicas. O grande poeta, né, Emílio Moura, o companheiro de geração do Drummond, ambos são pioneiros do chamado modernismo mineiro, né? Eles são criadores da chamada A Revista, que é o órgão, chamava A Revista, o órgão modernista mineiro, lançado em 1925. Então, o Drummond, o Emílio Moura e o Pedro Nava fazem parte dessa geração de pioneiros do modernismo mineiro. São ex-alunos, né? Três desses ex-alunos eram da Faculdade de Medicina. O Otto Lara, eu não falei, o Otto Lara Rezende era o quarto, que é professor, foi aluno da Faculdade de Direito, e o Emílio Moura, que também foi da Faculdade de Direito, formado em Direito, e também professor da Faculdade de Ciências Econômicas. Então, esse momento foi um momento meio simbólico, assim, porque nós reunimos lá, nesse dia, o Otto, que veio para falar a respeito do Paulo Mendes Campos, dos companheiros de geração dele, e de todos os outros os outros 5 ex-alunos que ele tinha conhecido pessoalmente. Ele foi amigo de todos eles. Então, o Iglesias falou, o Afonso Romano também estava, né? Na primeira mesa, sim? Na segunda. Na segunda, eu já não me recordo, acho que sim. Eu acho que estava. Eu acho que era o Otto, o Antônio Cândido, a Maria Arminda. Maria Arminda Ruda. Eram 5 pessoas. Mas, de todo modo, era o seguinte, foi um momento... Depois nós publicamos esse material, nós desgravamos, né, a mesa, e virou um volume que eu acho um dos pontos altos do Seminário Diamantina.
esse conjunto de depoimentos sobre esses ex-alunos. É uma história da cultura mineira, na verdade, dos primeira metade do século XX até mais ou menos 1980, né, quando essas pessoas estavam aí, estavam atuando. Alguma discussão polêmica durante esses... Muitas. É? Muitas. Qual que você destacaria, professor? Logo no primeiro seminário, teve uma coisa protagonizada pelo nosso ex-reitor, professor Campolina, que na época era professor no CEDEPLAR, a respeito da suposta, então, propalada decadência mineira, o fim do prestígio de Minas Gerais, uma espécie de regressão da importância política de Minas, né? Quando ele propôs esse tema, quando ele discutiu isso provocou uma reação grande, porque o texto foi divulgado e deu uma repercussão. Eu me lembro que a imprensa, os jornais, repercutiram, né, a coisa que ele tinha dito lá, e isso, de fato, ganhou uma dimensão maior do que simplesmente uma discussão acadêmica, né? Passou a ser um tema quase que um desafio, né? Afinal, o que aconteceu com Minas Gerais, que foi, durante o período do Império, por exemplo, um grande centro político, né, da vida nacional, né? Minas, essa ideia, né, de Minas não há mais, Minas perdeu a sua centralidade como uma espécie de fiel da balança da República. Esse tipo de temática, né, na época tinha um sentido que não tem hoje, né? Nós estamos falando ainda do final do período da ditadura e colocar isso parecia, e de fato teve um impacto grande numa espécie de provocação a respeito do sentido real da política mineira, que sempre foi tida como uma política conservadora, mas que também sempre teve um lado progressista, né? Quer dizer, Minas sempre oscilou, foi meio pendular, né? Ela sempre teve políticos muito conservadores, mas também teve políticos, o Tiradentes seria o exemplo mais claro, de políticos de vanguarda, políticos, né? Então, a provocação do Campolina era um pouco uma sacudida num debate que na época era extremamente mais agudo do que hoje, por exemplo, né? Eu acho que houve vários momentos em que pontos de vista diferentes Eu mesmo uma vez apresentei um trabalho, me lembro com um colega, sobre os bancos públicos, que é um tema que nos anos 80 era um tema que despertava muita controvérsia, né? E me lembro ali de ter recebido críticas das mais variadas direções, né? E isso se repetiu em outras sessões, em outros momentos, com outras pessoas. Agora, eu queria voltar ao tema dos momentos marcantes. Eu acho que, para além daquela primeira sessão no seminário de 1982, que eu já comentei, com a presença do Antônio Cândido, do Francisco Iglesias, de outras pessoas, o seminário também ele nos oferece a oportunidade de comemorarmos pessoas, como o João estava dizendo, em relação a ex-alunos da universidade. E aí eu me recordo da sessão que nós fizemos de homenagem, por exemplo, a Sônia Viegas, professora do Departamento de Filosofia da UFMG, que foi um momento para mim muito caro. Eu tive ali a chance de, ao lado de colegas da Letras e da Filosofia, de prestar essa homenagem, de celebrar a memória de uma pessoa que foi importante para a universidade e, mais do que isso, importante para a cidade, né, de uma maneira geral. Ela formou, em algum sentido, as pessoas da minha geração, pessoas que vieram depois e antes de mim também, né? Então, são momentos de uma certa magia, porque a gente consegue juntar pessoas muito distintas, né, de pontos de vista muito distintos, para celebrar, né, coisas que são importantes, né? Pessoas, momentos. Agora, dentro desse aspecto que você disse aí de, ok, somos conservadores, os mineiros, mas também progressistas, por outro lado, houve alguma ruptura? Eu não acho que é bom ser conservador, não. Eu estou dizendo que eles têm sido claro. assim. Okay. Houve alguma ruptura no seminário que vocês destacariam, assim, alguma mudança de comportamento? Visível, né? Em 1982, o Hugo talvez possa testemunhar isso melhor do que eu, havia uma tentativa de separar rigidamente a moradia das moças aqui, dos rapazes ali, e tentava-se impedir que houvesse uma circulação de pessoas, né, entre os dois espaços. Havia uma tentativa de controlar
Não é? Essa coisa. Hoje em dia, isso obviamente não é possível mais. Né? Quer dizer, 32 anos num país como lá do mundo, né? Mudou muito. Né? Quer dizer, o comportamento, a atitude das pessoas é muito diferente. Não? Houve, nesse caso, para o bem, uma desrepressão, né? Quer dizer, uma outra atitude, uma outra postura, né? Que se tem, não só por causa da coisa da juventude e tal, mas no geral, né? O seminário refletiu essas mudanças todas. Chamei o seminário de festival no primeiro bloco, né? E ele é reconhecido até por vocês que organizam o seminário como festival, justamente por essa questão cultural também, né, de promoção da cultura. Quero que vocês falem um pouco sobre isso, assim, essas atrações culturais que acontecem e que já aconteceram também, né? Você disse aí do Clube da Esquina, que já marcou presença. O seminário, ele é um festival, num certo sentido, porque ele é uma festa também, né? Ele tem esse espírito do congraçamento, né, que eu acho que passa por diferentes momentos, né, mas que tem o ponto alto nessas atividades culturais, nas exposições que são organizadas, nos espetáculos teatrais. Nós já tivemos a presença, por exemplo, do Grupo Galpão, nos espetáculos musicais. Então, em 2008, fizemos essa comemoração, eram os 30 anos do seminário, né, eu já ia dizer do festival, eram os 30 anos do seminário e os 40 anos do Clube da Esquina. Então, nós tivemos ali um show que foi inesquecível para todo mundo que participou, né? E que selou, né, esse espírito de congraçamento, essas emoções que são muito potencializadas naquele cenário natural e humano, né, de Diamantina. Acho que aí... Algumas atividades culturais eu acho que são marcantes, né? Nós tivemos acho que pelo menos 2 espetáculos que ocorreram na Igreja do Rosário. Vou falar só de um deles, o último, organizado pela professora Odete Ernest Dias. Ela organizou um concerto só com músicos de Diamantina, só músicos de Diamantina, do século XVIII ao século XX. Do Lobo de Mesquita aos compositores do início do século XX de Diamantina. E é uma coisa espantosa, né? A qualidade da música, a diversidade, que vai lá desde da música do Lobo de Mesquita, que é uma música, digamos, pré-clássica, né, até as valsinhas e modinhas do início do século XX. Então, você tem um panorama da dinâmica musical de Minas Gerais, né, e Diamantina, em particular, que é um lugar especialmente musical. Esse ano nós vamos ter 3 atividades culturais, todas elas no campo da música. Um concerto de órgão, com aquele órgão ibérico que está na Igreja do Carmo, com um organista local, que vai representar o repertório de músicas de Diamantina, de músicas Lobo de Mesquita, enfim. No segundo dia, na quinta-feira, nós vamos ter um concerto do Chico Amaral, o quinteto Chico Amaral, isso na Praça do Mercado. E no último dia, na sexta-feira, uma apresentação da Big Band, da nossa Gerais Big Band. Tudo isso aberto para o público de Diamantina, para o nosso pessoal, o pessoal do seminário e para a cidade. E vocês vão estar lá, né? É claro, com certeza. Ok, quero agradecer demais, viu, a presença de vocês aqui. Boa viagem. Voltem depois, contem pra gente aí o que aconteceu no seminário. Vocês também devem ir lá, devem participar. Ok, também. Pode deixar. Você. Muito obrigado, viu, gente? Então, tá bom. Até mais. O programa de hoje termina aqui. Entre em contato com a gente pelo e-mail tvufmg@gmail.com. Você pode ter outras informações sobre o seminário no site que aparece na tela. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima. Participe do 16º Seminário sobre a Economia Mineira com o tema Repensando o Brasil, de 15 a 20 de setembro no Instituto Casa da Glória, em Diamantina.
16º Seminário sobre a Economia Mineira. Realização Cedeplar. Correalização IPEAD. Oferecimento BNDES, BDMG, Banco do Nordeste, ABDI, Apex Brasil e Petrobras. Apoio IGC, CAPES, CNPq, FAPEMIG, Ceasa Minas, IPEA, UFVJM e Prefeitura de Diamantina. Apoio CDCom e TV UFMG.